Boa noite a todos os amigos nossos do Grupo Progresso de Comunicação. Nós, como todas as sextas-feiras, às 19 horas, estamos dando início ao nosso programa Varrendo a Redação. E, como toda sexta-feira, trouxemos sempre um ilustre convidado. Hoje é em dobro, hoje nós temos dois ilustres convidados. A Lucianita Moreira Menezes, do Conselho Tutelar, e o Rodrigo Correia, um internauta de carteirinha e também um dos membros do nosso atuante, né, e eficiente Conselho Tutelar. Pouco nós vamos conversar com eles, né, sobre um tema bastante importante, os menores, né? Nós estamos com os problemas de menores com índios, nós vamos tratar sobre o Conselho Tutelar, a violência, o que está havendo, como é que eles estão funcionando, o que vocês podem fazer quando assistir algum caso, né, que mereça esse tratamento. E eu posso dizer para vocês, quando vice-prefeito, nós brigamos uma barbaridade, mas essa gente funciona, né? Nós sempre chegamos a um denominador e essa gente é muito eficiente e o trabalho deles é maravilhoso, necessário. Hoje não se vive mais sem Conselho Tutelar, né? Imagina se viver sem Conselho Tutelar, é impossível. O nosso progresso de hoje, que todos vocês podem receber gratuitamente, né, pelo correio eletrônico, basta fazer o contato aqui com o nosso jornal e pedir e dar o endereço eletrônico de vocês. Na sexta de madrugada está lá o jornal para vocês, gratuitamente. O telefone é 36 32 43 78. Vocês também podem mandar pelo e-mail do nosso diretor João Batista, jbteixeira@gpc.inf.br. Tá? Pessoal, nós vamos fazer como fizemos na sexta-feira, dando só as manchetes do Progresso, tá? Que circulou hoje. Comunidade reclama da falta de espaços para estacionar no centro da cidade. O encerramento do convênio do Lar do Menor, né? Todos sabíamos, né, que ia resultar nisto, né, que é problema de espaço da cidade. Mas o que se tem notícia é que a prefeitura já está fazendo um trabalho nisso, mas de qualquer maneira é importante para todos nós comerciantes, nós usuários dessas ruas, o poder público, para saber como era importante esse serviço que era feito pelo Lar do Menor. Tenho certeza lá, e o Coronel Eduardo deve estar se virando lá para restabelecer esse serviço urgente. E eu me lembro, Sanita, que eu era presidente do Lar do Menor quando nós instalamos isso, como nós somos xingados, né? Mas a gente sabia que isso era importante. Para implantar, né, qualquer programa, qualquer coisa. E hoje a cidade cobra isso porque ficou impossível de transitar. Mas está voltando, eu tenho certeza que o Coronel Eduardo e a sua equipe vai conseguir resolver esse assunto o mais breve possível, reinstalar esse serviço muito importante na nossa cidade. O Lar do Menor vinha acumulando muitos prejuízos, né? Passados 70 mil reais, esse ano já está em torno disso, a tarifa baixa, né? Uma série de coisas que parece que a prefeitura vai corrigir agora. Máquinas já estão trabalhando para rodar o prédio do frigorífico Renner. Muito bem, já comentei aqui essa questão do frigorífico Renner. Não vamos tentar manter um elefante branco, porque nós não precisamos, uma coisa impossível, né? Eu era vice-prefeito e acompanhei os laudos, não tem como fazer diferente, ele é insustentável, qualquer coisa desse projeto. Então agora está indo para o seu lugar. Diz o Carlos Machado, o nosso engenheiro mais competente em Montenegro na área estrutural. Eu infelizmente tenho que dizer que aqui não tem solução. Então ficam espaços que nem na rede ferroviária ali, né? Deu para recuperar alguma coisa, mas ficou muito espaço branco para se aproveitar. Ali, aquelas caliças, o que demolir nós podemos trazer a escola de bombeiros para Montenegro para aproveitar aquilo tudo, já foi falado isso. Então, vamos fazer desse limão uma limonada, gente, e deixar aquilo lá cair em paz. Né? Vamos obedecer os técnicos. Processo de impeachment de Paulo Azevedo é o segundo da história, conheço o primeiro. O advogado do Cláudio Jandes dá uma entrevista aqui, falando do primeiro mandato do Hélio Alves de Oliveira, emérito prefeito montenegrino, né? Tive a honra de conhecer, eu sou meio envelhecido, né? E ele fala do segundo processo, no caso do Paulo Azevedo, fala do primeiro também processo. Na nossa contracapa, Crantos pede cassação de Bratz
por ter sido, segundo ele, comparado a um psicopata. Né? Aquilo lá é briga de cachorro grande. É melhor não se meter, mas ficar de fora só olhando, que nem comer mingau, só pelas beiradas. Né? E a briga lá está grande. E eu acho que a Câmara está atuante, muita gente tem feito... Um dia eu vou convidar o Rodrigo aqui, porque ele é um internauta de carteirinha e opiniático, né? Vou convidar para nós discutir sobre isso. Então a gente critica a Câmara, que a Câmara é isso, que... Esse é o papel da Câmara, esse é o papel, é brigar, é discutir, a Câmara não tem que ser passiva mesmo, ela tem que ser ativa, ela tem que ser trabalhadora. Não estou entrando aqui no mérito de algumas questões, mas a Câmara tem que fazer o seu papel. E aí está aqui essa discussão que nós trouxemos aqui para o Progresso. Bratz diz que o presidente da Câmara deveria buscar um entendimento e não criar atritos, e aí vai. Mas o Bratz parece que criou um atrito essa semana com o secretário dele, o Clóvis. Né? Atrito vem, está na política para isso aí. No nosso jornal, o Progresso, de 24 de fevereiro de 1907, o Progresso é um dos 3 jornais mais antigos do estado do Rio Grande do Sul. E agora o Rodrigo, junto com a Lucianita, puderam ser capitaneados pelo Andres aqui, que me dá esse apoio, ele e o Henrique, e o João Batista e o Adriano, vendo as obras aqui, está ficando maravilhoso, né? Nossa, o João Batista está se esforçando, investindo, recuperando o prédio, vai tornar isso aqui um local muito, muito legal, né? Novas instalações para receber vocês bem aqui. Nós estamos bem provisórios, mas estamos batalhando. Tá? E o jornal de 24 de fevereiro de 1907 trouxe notícias aqui, e entre elas, vou só ler uma, né? No lugar, né, lugar denominado Fazenda do Ilhéu, terceiro distrito de cima da serra, segundo noticia o Cosmopolita de Caxias, que era um jornal, o indivíduo conhecido pelo nome de Duca, depois de espancar barbaramente uma sua filha de 11 anos de idade, estrupou-a. Em seguida, o miserável refugiou-se nos matos da Serra das Antas, declarando estar preparado para repelir toda escolta que aquele se dirigisse para prendê-lo. Então, o problema vem de 1907. Né? E li essa notícia porque tem 2 que trabalham, infelizmente, quase todas as semanas com esse tipo de problema. Muito bem. Lucianita, muito obrigado pela tua presença aqui nas instalações do nosso Progresso, e em especial no nosso Varrendo a Redação. Obrigada. Estamos nos sentindo orgulhosos, nos sentindo importantes pelo trabalho feito em Montenegro. Nós somos um colegiado diferenciado, porque nós colocamos muita coisa no Conselho, onde ainda estamos engatinhando. Somos novinhos ainda, 20 e poucos anos, né? Mas nós queremos mais. Esse colegiado, quando ele discute, ele não briga, ele discute por opiniões diferentes com a própria gestão. Nós não queremos brigar, nós queremos nossos direitos e o direito de trabalhar bem, de poder chegar numa família com segurança. Então, estamos felizes por estarmos aqui hoje, agradecemos de verdade e gostaríamos que esse tipo de atenção fosse dado sempre para as famílias, para o Conselho Tutelar, e a própria gestão olhe para nós com outros olhos. Olhe para nós como um trabalhador. Nós somos eleitos pelo povo para trabalhar e não para ficar atrás de uma mesa. Por isso opiniões diferentes, por isso o diferencial no trabalho em Montenegro. O Conselho Tutelar não resolveu, nem vai resolver todos os problemas dos menores. Mas eu diria que 90% deles sim. Sempre vai ter um bandido a machucar um menor, sempre vai ter um pai, uma mãe, um tio, sobrinho, irmão, etc., um estranho a derrubar a vida de um menor, de uma menina, de um menino, né? Sempre vai ter, mas com a vinda do Conselho Tutelar isso ficou muito mais difícil, graças a Deus, porque as pessoas, a comunidade aprendeu, e todas, não é só em Montenegro que tem Conselho Tutelar, claro. Se em tudo que é lugar, aprendeu a confiar no Conselho Tutelar. Então tem um problema do menor, já liga para o conselho, não precisa se... Porque as pessoas não queriam se envolver e deixavam aquelas crianças a própria sorte. Hoje não, liga para o conselho, todo mundo sabe o telefone do conselho, depois o Rodrigo e a Lucianita vão dar o telefone aqui, gente, liga, não vamos se envolver, mas olha, estou vendo tal coisa, o conselho acaba dando um jeito, né? E com certeza isso que a Lucianita falou e que vai falar é a pura verdade. Rodrigo, muito boa noite, muito obrigado pela tua presença.
O Rodrigo está aqui hoje como conselheiro, vai falar do conselho, mas já disse para ele, nós vamos convidar ele para participar de uma reunião, porque ele é um internauta de carteirinha, facebookiano, né? Todo dia lá, né? Emitindo suas opiniões. Mas, Rodrigo, muito obrigado e satisfação tê-lo aqui na condição de conselheiro tutelar. Obrigado, né, primeiramente pelo convite. Nós somos muito gratos aí de estar contribuindo um pouquinho com cada ação que a gente tem efetuado aí no município e dizer para vocês que nós estamos muito felizes de ver um jornal do tamanho do Rio Grande, que a gente diz, porque é um dos mais antigos e com toda a estrutura, né, ficando belíssimo, maravilhoso, com estruturas que vai servir para toda a comunidade vir aqui. E o jornal é um elo, né, de ligação, uma ferramenta de discussão entre a comunidade e a sociedade, enfim, a gestão toda. Então, muito obrigado pelo convite. A gente vai tentar contribuir, esclarecer algumas afirmações, algumas demandas que às vezes a comunidade não sabe de como realmente funciona o Conselho Tutelar, né? É verdade, é verdade. Nós não sabemos, que a gente ouve o Conselho Tutelar fazendo isso, aquilo, e a gente não tem. Mas hoje o Rodrigo e a Lucenita têm todo o espaço do mundo para esclarecer, para dizer, para contar casos. Né? Não vão dizer nomes, mas vão contar barbaridades. Né? E que a gente acha que não acontece. Acontece a 500 metros lineares de onde nós estamos. Sei, fui vice-prefeito e a gente não acreditava no que o nosso pessoal da assistência social contava e nós acabamos tendo que intervindo. A gente não acreditava que pudesse ser verdade. E é verdade. Né? Bom, Lucianita e Rodrigo, nós vamos começar hoje perguntando para vocês, porque muito tempo eu fui presidente do Largo Menor, trabalhei no abrigo, depois como vice-prefeito também ajudei lá e ajudei também o conselho. A gente todos os dias praticamente conversava com o conselho, era alto, era carro, era isso e aquilo, né? Briga, nós gostamos muito. E a gente resolveu o problema de menores da residência em Montenegro que vinham pedindo, coisa e tal. Se resolveu bastante esse problema, resolveu, praticamente zerou. Mas hoje nós estamos vendo os nossos índiozinhos queridos, né? Aquelas crianças simpáticas, né? E as pessoas não gostam disso. Não porque não querem dar dinheiro, porque se fosse resolver o problema, dava o dinheiro na hora, mas fica aquela... Nós somos ensinados hoje pelo Conselho a não dar dinheiro para essas crianças. No entanto, elas estão ali pedindo. E tu sai do restaurante ou entra no restaurante, tem aquela criança ali pedindo comida para comer. Tu vai... 90% das pessoas se sensibilizam. O que está vendo? O que vocês estão pensando? Como é que é essa história dos índios aqui? Nós vamos virar terra de índio? Eu acho. Levando a brincadeira, quando começaram as denúncias no Conselho Tutelar, todas parece que eram direcionadas para mim, né? Antes do Rodrigo até estar lá. E eu comecei a me sentir mal com aquilo, parece que a gente não conseguia resolver. No ECA, inclusive, diz que a lei do indígena só... ECA, para você saber, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os dois vão falar muito em ECA, só para que a gente faz sigla. Então, ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. Tudo se regula por ali. Né? A gente vai falar com o promotor, vai falar com o juiz, ou uma juíza, ou com esse pessoal, tudo para eles é ECA e é muito importante. É muito importante. Mudou a história da criança. Nós temos que seguir a lei. Existem alguns pontos que a gente também, até entre aspas, discorda, porque foi uma lei feita... deveríamos... Rodrigo, eu estava conversando, né, Rodrigo, semana passada, eu acho, que a gente comentava assim, existem coisas que deveriam ser feitas por região, porque nós temos algumas coisas ali, que lá no Nordeste, a criança realmente tem um trabalho de escravo. A criança está lá, ela está com 8, 7 anos, está trabalhando no sol, está batendo pedra. Nosso trabalho aqui não é escravo, para nós, em algumas visões. O menino com 15 anos, nós temos o menor aprendiz, né? Que com 14 anos a empresa, se adotar aquela criança, ele vai ter um trabalho. Só que nós temos outras demandas que envolvem, que pede para o trabalho. Vamos ver assim, antigamente, ou não antigamente, né? As pessoas com 12 anos, também 13 anos, 14, eu tenho um senhor que 14 anos, ele já assinou a carteira dele, na época 13, no Edrich, né? Nossa empresa, e ele se aposentou cedo, 13 anos e deu a carteira assinada. Então, assim, existem coisas que a gente acha que, quem somos nós, tão pequenos, perto de uma... Mas já estamos brigando também por isso, que a gente quer que isso seja até regional, quem sabe.
Porque não podemos admitir que aquela criança lá que está trabalhando no sol, apanhando, é outra situação da nossa aqui, com 14 anos, 13, que quer trabalhar num trabalho sadio. Só que daí Acho que misturar tudo mesmo. É. Acho que misturar tudo e isso vem em prejuízo. Porque assim, o que a gente faz hoje? Aquele adolescente, a mãe está lá fazendo pão para fora, quando recebe o Bolsa Família, quando recebe pensão, quando recebe também não recebe pensão do marido, na separação, ou não tem renda nenhuma. Então aquele menino às vezes sai de casa, vai trabalhar em algum lugar para ganhar R$200 por mês, ou uma cesta básica, que vai auxiliar muito na família. Mas nós ficamos de mãos amarradas e nós nos tornamos as pessoas mais antipáticas dentro do município. Porque tem um menino de 15 anos trabalhando lá no posto de gasolina, por exemplo. Claro que é perigoso, porque tem a gasolina, pode dar um incêndio ali dentro, pode acontecer. Mas também pode acontecer na sua casa, se a criança fica sozinha em casa. Por isso, conselho tutelar, entra no posto. Passei por antipática por muitas pessoas, porque eu tinha 2 denúncias direto, onde dizia que o menino estava trabalhando naquele posto de gasolina, 13 anos. Quando eu cheguei, aquele cabelinho estava lambidinho, molhadinho, e ele ganhava R$200 mais uma cesta básica. Eu disse para o gerente: senhor me desculpe, mas eu tenho que cumprir a lei, porque a lei hoje não pode haver trabalho infantil, isso é trabalho infantil. Ele olhou para mim e disse: eu dou R$200 por mês mais a cesta básica, e a senhora, conselho tutelar, vem aqui me incomodar. Eu vou mandar ele embora. Aquele menino foi embora, mas lá na minha consciência, como mãe, 2 dias depois eu procurei esse menino, eu peguei todos os dados dele. Eu fui na casa da família, a mãe não tinha o que comer dentro de casa. E eu disse para ela: quem tirou seus filhos do trabalho fui eu. Fui eu que tirei. Então eu me senti culpada por uma coisa que eu não poderia ter me sentido culpada, porque eu estou cumprindo uma lei. Mas ao mesmo tempo, tu te coloca como ser humano. As dificuldades estão aí. As famílias não perderam o poder, porque eles mesmos deixaram perder. Quiseram perder, que é colocar limite em seus filhos, controlar seus filhos, horário de ida e volta de escola. A tua manifestação me lembra do sujeito que foi para matar barata e tocou fogo no apartamento. E essa lei é o mesmo caso. Né? Tinha violência para o menor? Tinha. Fazia um menor trabalhar nesses canaviais? Tinham. Era uma violência, sim. Eles não conheciam descanso, eles não conheciam estudo, mas generalizaram e acabaram com casos como esse, né? Estragando a vida de famílias. Mas enfim. Então a gente não podemos chegar e dizer: não vamos. É o nosso trabalho. Se eu deixar de ir lá naquele posto de gasolina com a denúncia, eu posso ser autuado, eu posso ser criminalizado, o Rodrigo pode ser criminalizado, porque nós não estamos cumprindo a lei que nos rege, que é o ECA. Então nós temos que fazer no município um trabalho muito efetivo com as famílias. A família tem que estar em primeiro lugar, mas também tem, são vários pontos. Criança de 7 anos está no Face, às 11 horas, 23, 24 horas. No Face, falando como se fosse um adulto, e nós, em palestras, em escolas, nós comentamos muito isso. Cadê a mãe, cadê o pai que deixa seu filho ficar até 2 horas da madrugada no Face e no outro dia não vai para a escola? Então nós estamos enfrentando isso, né, Rodrigo? Ele pode também depois contar alguma coisa. Nós estamos enfrentando esse medo que a gente sente, que os pais estão sentindo. Para nós é o medo de colocar limite. O conselho não bota limite dos filhos deles. Nós simplesmente requisitamos alguns problemas de saúde, nós vamos visitar na casa. Se tem um problema qualquer problema de saúde, qualquer problema esteja funcionando, nós vamos lá. Faltou escola, o que está acontecendo, senhora? O seu filho precisa de um psicólogo, de um tratamento. Aí vem tudo, daí vem a alienação parental, a mãe falando do pai separado, o pai falando da mãe, aí é briga de casal, aquela criança está naquele meio, não tem vontade para a escola, chega na escola, aí vem o bullying, que antigamente era apelido, hoje chamam de bullying, que se copia tudo, né? Nada se cria, só se copia. Então nós estamos usando a palavra bullying, que eu não gosto de usar isso, eu acho que é uma palavra estrangeira, que tem que usar o que é nosso, é apelido mesmo. Tá chamando de gordo, de magro, de alto, de baixo, de fedorento, de seja o que for. É apelido que tu bota, coisa ruim. Então, nós precisamos de um trabalho efetivo. Por exemplo, nós vamos dar um exemplo.
fui na rádio há um tempo atrás e falei, nós não temos um projeto de férias em Montenegro para nossas crianças mais humildes. Nós temos, o pessoal vai para a praia, o pessoal vai, compra um pacote de viagem, vai levar seus filhos, mas a maioria vai para a beira do rio, vai para a cascata, aí acontece morte, acontece concertelar, pegar o carro, que estão denunciando, tem uma criança lá que está dentro de um rio, né, entrando no pátio dos outros, até para usar a piscina das outras pessoas. Então, a falta de respeito existe sim. Mas então, o que a gente deu ideia? Dei ideia lá numa entrevista. Vamos usar o centenário, isso foi criação minha, tá? Na época, eu estava muito chateada porque eu via que as crianças estavam correndo rua demais e sem ter uma atividade. Agora nós temos o Mais Educação e temos o turno integral, né? Escolas estaduais turno integral. Escolas municipais é Mais Educação, né? Então, as crianças estão ali. Mas terminou dezembro, as crianças não têm onde ir. Dezembro, janeiro e fevereiro. Nossas crianças não têm onde ir. Então, a gente está lançando, o Conselho Tutelar, uma proposta que o Centenário, que é um espaço maravilhoso, que foi feito para o povo mesmo, que lá faça um projetão assim. Que vá visitar algum projeto, que lá esteja o CRAS, que lá esteja o CREAS, que lá esteja a Bebê Comunidade, que lá estejam todos os projetos, se reúnam lá e trabalhem no verão. Claro que daí, tu tem professoras que não vão, que tem que cumprir horário, né, que elas iniciam, então elas não têm férias. Então, assim, criar um projeto onde a nossa comunidade carente tem um lugar para ficar. Nós podemos botar escoteiros lá. Nós vamos usar todo o espaço centenário, pegar um ônibus que passe em alguns determinados lugares e pegue toda aquela criançada. Gente, de segunda a sexta-feira, eles vão ter um espaço para ficar, um espaço sadio, com um projeto social. Vai ser o primeiro, acredito eu, o primeiro de poucos que existem no Rio Grande do Sul que vai fazer isso. Então, assim, fica uma sugestão do Conselho Tutelar em que use o espaço do centenário para nossas comunidades carentes. E outra coisa, vamos colocar a limpeza também lá. Aí vão dizer, não, mas vou para lá para sujar. Os adolescentes estão na praça, estão na beira do rio, sujaram, mas não foram ensinados a limpar. Então, tudo isso envolve projeto, envolve comunidade, envolve assistente social, envolve muita gente tem que trabalhar para ajudar. Nós temos uma fase difícil, porque a falta de vontade para a escola demais, os pais ligam para nós, meu filho está saiu de casa. Eu não sei onde é que ele está, o conselho tem que ir lá buscar. Não é nossa atribuição, né, Rodrigo? É buscar a criança que saiu de casa. É o pai e a mãe que tem que colocar limite e dizer, eu sou o pai, eu sou a mãe. Qualquer atividade que meu filho tenha, eu vou estar junto dele. A criança chegou em casa, não fez o tema. Aí, como o pai também está com aquela, eu tenho que trabalhar, eu tenho que subsidiar a comida, eu tenho que dar roupa para meus filhos. Uma criança com 7 anos com celular, o meu está aqui estragado, não funciona, eu não consigo comprar porque eu acho um abuso. Tu comprar deveria comprar outras coisas, e quanto mais menor a criança, maior o celular. Então tá difícil, né? Nós, antes de fazer o intervalo, o Rodrigo vai dar um toque. O que é o problema do índio? Depois nós tratamos de novo aqui. Rodrigo. Então, ele é muito mais... O contexto dele é muito maior do que a gente pensa, né? Tem, para além da questão, para as pessoas entenderem, as famílias indígenas que estão em Montenegro hoje são praticamente duas, que é geralmente a mesma que vem. Que pertence a 7 famílias que estão em Nova Santa Rita, que pertence a mais 30 famílias que começaram em Lajeado. Então, com a duplicação da 386, colocaram eles, as 7 famílias dividiram, né? Numa casa grande de 10 quartos ali em Tabaí, sem nenhuma estrutura, né? Nem escola, nem na questão de sobrevivência pessoal deles. E a gente tem que lembrar que o que nós temos aqui em Montenegro são os caigangues, que trabalham exclusivamente com artesanato. Né? Nós temos no Rio Grande do Sul os caigangues, os guaranis, né? Também, que os guaranis já são mais a questão da agricultura, né? E os nossos aqui hoje, que nós acolhemos em Montenegro, é o artesanato. Com todo esse problema que eles têm, tem a questão da mendicância, que aí entra uma coisa que eles já são
já são orientados a não fazer, mas ainda existe, né, essa mendicância. Por quê? Porque existe a pessoa que dá o dinheiro. E eles buscam a mendicância por quê? Porque também não tem a venda dos produtos deles, não dá suficiente para eles subsistir, né? Bem na questão de alimentação mesmo, né? Então, tem a questão escolar, que a FUNAI, depois a gente vai tocar um pouco no assunto, vai abordar um assunto mais profundamente, mas a FUNAI está vendo uma professora que vai trabalhar a questão indígena janeiro para fazer uma escola lá, mas isso, né, foi perfeito, a gente sabe que é moroso, mais ainda quando se depende da União, né, porque a FUNAI é a nível federal, é muito distante, a FUNAI trabalha com 3 pessoas aqui para atender mais de 30 tribos no estado. Então, o que a gente vai abordar um tema melhor depois, mas assim, o que é o pensamento do Conselho? O Conselho, a lei é de 1973, então ela é antes da nossa Constituição, é no tempo da ditadura a lei, né? Ela é muito antiga, como todas as nossas leis e como a sociedade toda pede a necessidade extrema de uma reformulação política, né? A gente está cansado de ver, nós vimos comentando, uma realidade que tu tem no Nordeste, que é a questão dos canaviais, colocaste muito bem, a questão do trabalho escravo. Aqui já não é tanto, aqui tu já tem uma valorização do trabalho desde pequeno, com 12 aos 14, desde os 12 anos muita gente, né, trabalhou aqui e está aí São Delombo, que nem diz o meu pai, né? Então, e mesmo assim a pessoa estuda, a pessoa não deixa de ter um acompanhamento da família. Então, na questão dos índios, a gente vai tratar muito da questão de organização social, da questão do costume, da questão da legislação. Onde o Conselho entra? Onde o Conselho entra é a questão principalmente da segurança. Nós só podemos atuar. Por exemplo, se eles estão na sinaleira, ali tem os carros que podem atropelar, então a gente vai lá, se desloca, acompanha eles até os pais, pede para eles ficar, né, orienta para ficar perto dos pais. Nós viramos as costas, eles voltam, né? Então é um trabalho que ele não vai ser resolvido de um dia para o outro, é um trabalho de conscientização de toda a rede, é um trabalho de conscientização da nossa sociedade, né, como um todo mundo fazendo um pouquinho do seu papel, mas principalmente nós queremos frisar do acolhimento deles. Eles têm o direito de ir e vir como qualquer cidadão, né? Eles têm o trabalho deles é vender aquele filtro dos sonhos. Então, o que a gente pode ajudar eles? Comprando o filtro dos sonhos, né? Para botar na nossa parede, botar no escritório, botar, né? Guardar num cantinho, no quartinho das crianças, né? Que aquilo ali todo o contexto histórico dos sonhos são coisas boas, né? Então é isso, e evitando de dar o dinheiro, não dando roupas para eles, porque eles não querem roupas. Já foi feito isso uma vez, né, lá na rodoviária, acho que tá lembrado, né, Marquinhos? Deixaram tudo lá, o pessoal criticou eles, mas ninguém... a gente tem mania de querer dar para a pessoa o que ela não pede, e não o que ela realmente quer. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho depois de tudo isso, mas é mais ou menos por aí que a gente precisa dialogar. E a gente agradece muito o espaço que você tem dado aqui, porque é daqui para frente, né, que a gente vai trabalhar nos meios sociais, na comunidade. Nós já estamos colocando a questão dos índios em conversas que nós temos com as escolas, para desde pequeno a criança lá, né, pegar e respeitar o índio ali na frente. Hoje nem sabe, tem muitas que não sabem nem qual é o dia do índio mais no Brasil, né? E nós temos que lembrar que nós estamos no espaço que eram deles. E nós queremos que eles vivam a nossa vida, né? Então acho que é uma discussão muito importante e uma reflexão muito grande que toda a sociedade precisa fazer. A gente agradece o espaço que você nos tem dado aí, né? Nós vamos voltar em seguida para o nosso segundo bloco, né? Com o Rodrigo Correia e a Lucianita Menezes, para tratar desses assuntos menores, do índio, enfim, trabalho do Conselho Tutelar. Já retornamos.